Você está no canal Inteligência do Medo. Aqui, o desconhecido ganha voz e cada história é uma jornada pela escuridão que habita o impossível. Prepare-se para enfrentar o inexplicável, onde o medo não apenas assombra, mas pensa. A história de hoje começa agora. Clara não podia negar. O prédio tinha algo de fascinante. Havia uma melancolia pesada no edifício Aurora, como se o tempo tivesse se acumulado ali de forma mais densa. Era diferente de outros lugares por onde ela havia passado. Quando atravessou o portão enferrujado, sentiu um arrepio. Não era o vento, mas uma sensação inexplicável de ser observada. Mesmo assim, seguiu até o saguão, carregando sua única mala e uma mochila. A porta de entrada era uma relíquia de outro tempo, pesada, com um desenho de arabescos enferrujados. Ao empurrá-la, o rangido ecoou no espaço vazio. O saguão era pequeno e sombrio, iluminado por um único lustre que oscilava levemente. Na parede, um relógio antigo marcava um horário que parecia errado. 2h37. Clara verificou seu celular. Eram 16h20. Relógios quebrados dão um charme ao lugar, não acha? A voz repentina de Dona Inês cortou o silêncio, fazendo Clara dar um pulo. A síndica estava parada ao lado da recepção, observando-a com olhos fixos e um leve sorriso. Clara tentou se recompor. Sim, claro. Um charme único. Inês sorriu, mas não de forma reconfortante. Era como se soubesse algo que Clara ainda não sabia. Naquela primeira noite, enquanto Clara tentava relaxar no colchão improvisado, o silêncio se tornou quase insuportável. Era como um zumbido invisível que preenchia o ar, pressionando seus ouvidos. Ela se levantou para explorar o apartamento. Não havia muito para ver. Uma sala com poucos móveis, um banheiro pequeno e um quarto. O interruptor do corredor não funcionava direito, e a lâmpada piscava em intervalos irregulares. Quando voltou para o quarto, ouviu pela primeira vez os passos no apartamento ao lado. Era um som metódico, cadenciado. De início pensou que era seu vizinho chegando tarde, mas os passos não pararam. Meia hora depois, Clara ainda estava sentada na cama, com o ouvido atento à parede. Parecia que alguém andava em círculos. Mais tarde, os passos se transformaram em arrastar de móveis. Ela tentou dormir, mas sonhou com sombras que passavam por corredores sem fim. Nos dias seguintes, Clara começou a perceber detalhes inquietantes no prédio. As portas dos outros apartamentos tinham marcas de arranhões, algumas mais profundas que outras. As janelas externas, embora sujas, pareciam ter sido trancadas por fora, como se ninguém quisesse que algo escapasse. As noites continuaram a trazer os sons do apartamento ao lado. O que começou com passos e arrastar de móveis evoluiu para algo mais perturbador. Clara começou a ouvir sussurros. Não conseguia entender as palavras, mas a tonalidade era carregada de rancor e desespero. Uma noite, encostou o ouvido na parede e pela primeira vez conseguiu distinguir algo. "Por que me deixou?" A voz era baixa, quase um gemido. Clara recuou instintivamente, o coração disparado. No dia seguinte, encontrou Dona Inês novamente. "O apartamento ao lado, você tem certeza de que está vazio?" perguntou, tentando não soar paranoica. Dona Inês lançou-lhe um olhar gélido. "Absoluta. Então alguém deve ter entrado. Estou ouvindo coisas todas as noites. Passos, móveis sendo arrastados, até vozes." Inês estreitou os olhos. "Talvez você precise descansar. O prédio pode ser intenso para alguns." Clara começou a notar mudanças em seu próprio apartamento. Objetos pareciam se mover quando ela não estava olhando. Um copo que havia deixado na pia aparecia no chão. O interruptor do banheiro piscava de forma irregular, mas apenas quando ela estava sozinha. Na terceira noite, algo aconteceu. Após os sussurros cessarem, Clara foi ao banheiro. No espelho, viu algo que congelou seu sangue. Havia uma mensagem escrita no vidro embaçado. "Por que me deixou?" Ela recuou, tropeçando, o coração martelando no peito. Não havia ninguém ali além dela. Decidida a entender o que estava acontecendo, Clara começou a investigar o prédio. Descobriu que o edifício Aurora tinha uma longa história de tragédias, desaparecimentos, mortes misteriosas e suicídios. O mais recente envolvia Raul, o antigo morador do 204, que havia desaparecido sem deixar vestígios. Conforme os dias passavam, Clara começou a sentir que algo estava tentando se comunicar com ela. Vozes se tornavam mais claras, o arrastar de móveis era mais alto e o cheiro de terra úmida começou a impregnar o ar. Certa noite, Clara não conseguiu resistir. Armando-se de uma lanterna, decidiu entrar no 304. O apartamento estava empoeirado e intocado, mas tinha algo estranho. No centro da sala havia uma cadeira antiga sobre um monte de terra.
Ao redor, arranhões nas paredes e marcas de mãos espalhadas, como se alguém tivesse lutado para sair dali. De repente, a porta se fechou atrás dela. A atmosfera mudou. O ar ficou pesado, quase impossível de respirar. Foi quando ela viu a figura sentada na cadeira. Não tinha rosto, apenas uma sombra densa que pulsava com ódio. "Por que me deixou?" perguntou a voz, agora alta e acusadora. Clara tentou gritar, mas nenhum som saiu. O sol nascia lentamente, tingindo o céu de tons alaranjados, mas a luz parecia não penetrar a espessa atmosfera que envolvia o edifício Aurora. Dona Inês, como fazia todas as manhãs, arrumava o pequeno balcão do saguão com seus movimentos metódicos. Limpava o mármore desgastado com um pano úmido, como se o ato fosse parte de um ritual que mantinha o prédio em ordem. Ela não parecia surpresa ao ver que o apartamento 302 estava vazio. Na verdade, era como se já soubesse o que iria encontrar. Com passos firmes e lentos, subiu as escadas, ignorando o ranger agourento das tábuas sob seus pés. O corredor do terceiro andar estava mais frio do que o normal, o ar pesado com um cheiro indistinto de mofo, misturado com terra úmida. Diante da porta do 302, Inês parou. Havia algo diferente ali. Não eram apenas os arranhões profundos que marcavam a madeira, agora mais numerosos e mais profundos, mas uma sensação palpável de ausência, como se o apartamento tivesse devorado algo vivo. Ela girou a chave lentamente e empurrou a porta, que abriu com um rangido prolongado. O interior estava exatamente como antes. Um colchão no chão, caixas empilhadas no canto e o silêncio absoluto. Mas havia algo mais. Algo que não deveria estar ali. No espelho do banheiro, uma mensagem nova se destacava, gravada de forma irregular, como se escrita com unhas afiadas. "Agora estamos juntos." Inês encarou o espelho por um longo momento, os olhos piscando lentamente, mas sem qualquer traço de surpresa ou medo. Pegou o pano que carregava e limpou a inscrição com calma, apagando as palavras como se fossem apenas poeira. Ao sair do apartamento, Inês trancou a porta novamente. No corredor, parou por um momento, olhando para a porta do 304. Uma corrente grossa e enferrujada mantinha fechada. Atrás dela, um som abafado, quase imperceptível, ecoava. Passos vagarosos, arrastados. "Ele nunca fica satisfeito por muito tempo", murmurou, como se falasse para ninguém em particular. Enquanto descia as escadas, o prédio parecia se transformar. As paredes pareciam respirar, inchando e retraindo suavemente. Cada degrau rangia como um lamento, e os corredores pareciam mais escuros, como se a luz natural não fosse bem-vinda ali. Ao chegar ao saguão, Inês voltou à sua rotina, como se nada tivesse acontecido. Arrumou alguns papéis na recepção, verificou as caixas de correio e ajustou o relógio da parede, que inexplicavelmente marcava 2h37 novamente. No canto do saguão, uma mala repousava, como se tivesse sido deixada às pressas. Inês olhou para ela e suspirou. Mais um. Do lado de fora, uma jovem aproximava-se hesitante. Seus olhos examinavam o prédio com curiosidade e nervosismo. Ela segurava uma pequena mala e um celular com o endereço do edifício Aurora. Inês abriu um sorriso que não alcançou os olhos. "Seja bem-vinda." Enquanto a nova inquilina atravessava a porta pesada, o prédio parecia suspirar, como se aguardasse ansiosamente por mais uma alma para preencher seu vazio. E o silêncio, como sempre, reinava absoluto. Essa foi a história de hoje. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos mistérios. Aqui no Inteligência do Medo, você encontra histórias sombrias e arrepiantes todos os dias. Obrigado por assistir e até a próxima, se você tiver coragem.